Obrigado por estar assistindo ao nosso trabalho. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou investidor e trader no mercado de ações. Trader porque aplico no curto prazo, principalmente com operação de swing trading. E no longo prazo, também tenho a minha carteira de longo prazo, por isso sou investidor, gosto de olhar os fundamentos. Gente, com relação ao curto prazo, eu gostaria de mostrar essa tela aqui para vocês. Na minha opinião, continuamos com crise política, embora o TSE tenha mantido Temer no cargo. Continuamos com incertezas, não sabemos até que ponto a bancada que dá apoio ao Temer vai continuar dando esse apoio. E crise política mais incertezas é igual volatilidade. Volatilidade nada mais é do que uma palavra bonita para risco. Então, gente, o trader, quem aplica no curto prazo, quem gosta de especular, tem que ter um bom manejo de risco nessas horas. Tem que operar com método, ok? E, quando for fazer uma operação de alto risco, colocar nessa operação o seu capital de risco. Aquele capital que, se a gente perder, não vai fazer muita falta. Por que eu falo que a situação continua ainda um pouco complicada? Bem, no final de semana surgiu essa notícia, observem aqui, de que o Michel Temer teria mandado a ABIN espionar um ministro do STF, o ministro Fachin, relator da Lava Jato. Bom, isso pode desencadear uma nova crise. Não sabemos como o mercado vai reagir a isso, mas o fato é que isso só prova que a toda hora estão surgindo aí notícias que podem mexer com o mercado. Tá? Como é que a gente se defende disso? Com um bom manejo de risco. Vamos olhar agora o índice Bovespa. Vamos estudar o gráfico do índice Bovespa. Esse é o gráfico semanal. Desculpem, esse é o gráfico diário, tá? Gente, no gráfico diário, a gente está aqui, ó, dentro dessa banda de preço aqui, ó. Não saímos desse retângulo aqui, ou seja, entre 64 mil e entre 61 mil pontos. Tá? No curto prazo, na minha opinião, a gente só vai conseguir voltar a subir se e somente se rompermos esse patamar de preços do índice Bovespa, né, de pontos, 64.100 pontos. Se rompermos 64.100 pontos, aí nós temos caminho livre, na minha opinião, para subirmos de volta lá para a região dos 68 mil pontos. Mas para isso tem que romper no curto prazo esse topo aqui. Se voltarmos a cair, onde é que nós temos suporte? Temos um suporte imediato em 62 mil pontos, temos um outro suporte em 61.600 pontos aqui, e temos um suporte muito, mas muito relevante em 60.400 pontos. Tá? Ressalto que para voltarmos a subir, nós temos que ter aumento de volume aqui embaixo. Tá? O volume, ele na verdade tem caído. Tá certo, pessoal? Enquanto continuarmos dentro disso aqui, não temos uma tendência definida. Tá ok? É importante aí nessa segunda ficar atento, né, se o mercado vai conseguir reagir e se vai conseguir reagir com aumento de volume. Não basta subir aqui e aqui embaixo o volume continuar baixo. Antes de nós estudarmos o gráfico de Petrobras, eu quero só mostrar para vocês que caso vocês queiram acessar todos os vídeos que nós fazemos, fica lá no YouTube, mas fica também aqui no site Finance News, tá? www.financenews.com.br. Se você quiser receber por e-mail os nossos vídeos enviados aos domingos, você digita aqui embaixo no site Finance News seu nome e digita aqui seu e-mail e a gente envia direto para sua caixa de e-mail esses vídeos aos domingos pela manhã. Vamos seguindo então no nosso estudo. Gente, Petrobras, Petri 4, aqui está o gráfico diário. Bem, vejo aqui uma consolidação de curtíssimo prazo, a gente pode ver essa consolidação melhor lá no gráfico de 60 minutos, o gráfico de hora em hora. Na minha opinião, fica interessante, tá? Se romper 13,35 para cima, né? Se romper 13,35, o papel pode buscar os 13,75 e depois, quem sabe, os 14,10. Esse topo aqui e também por onde passa a média móvel de 72 períodos que eu gosto de utilizar no meu setup. Tá? Isso é para quem olha o curtíssimo prazo. Para mim, que gosta um pouquinho mais de swing,
Eu prefiro o rompimento desse topo aqui e o rompimento dessa região aqui, 14 com 15, se houver. Então, para mim, eu esperaria mais alguns dias, porque aí o papel, se tiver aumento de volume aqui embaixo, e se romper essa região 14 com 15, né, pode fechar esse enorme gap aqui e pular lá para os 15 com 60. Mas isso é assunto para daqui a vários dias. Tá? Na minha opinião, neste momento, para o meu perfil, eu não vejo nada a fazer. Tá? Vamos dar uma olhada em Vale. Vale sim, com outro papel muito pedido. Vale, gente, na minha opinião, é um papel que pode gerar uma entrada para swing se romper esse topo aqui. Ó. Tá? Foi aquilo que nós falamos no vídeo da semana passada. Tem que romper 27 com 25, 27 com 22, esse topo aqui, para o papel, quem sabe, buscar aquela região de 28 com 96. Tá? Ou seja, onde ele vai enfrentar uma próxima resistência, 28 com 96. Ok? Se romper 28 com 96, a próxima resistência é só nesse topo aqui, 31 com 30, né? Então, gente, Vale fica muito interessante se romper essa lateralização aqui, ó. Tá? Olha o tamanho dessa lateralização que a gente pode ver melhor no gráfico semanal. Observem aqui. Ó. Temos um pedido agora para estudar o gráfico de pão de açúcar, PECAR 4. Por favor, não entenda esse estudo como recomendação. É tão somente um estudo, uma visão minha. Se você tiver uma opinião diferente, a gente respeita a sua opinião. Vejam como o momento ele é delicado, né, pessoal? Para swing. Se o pão de açúcar rompesse esse topo aqui, essa região de 71 com 10, poderia ficar muito interessante para uma entrada. Tá? Ele rompeu no intraday, na quinta-feira, tá? Rompeu, mas sentiu a resistência aqui. Então, rompeu e o que aconteceu? Voltou a cair e caiu com força. Tá? Esse papel agora, se perder esse fundo aqui, esse suporte, 67,80, pode resvalar, tem uma probabilidade até a região dos R$65, onde tem esse fundo aqui e onde nós temos a média móvel de 72 períodos passando, que serve aqui como suporte. Tá? Veja como tudo muda de uma hora para outra em questão de dias, para quem opera swing. Tá? Vamos ver agora o gráfico de BIF 3. Frigorífico se beneficiou aí com a venda dos ativos da Friboi no Paraguai, Argentina e também no Uruguai, se não me falha a memória. BIF, gente, chegou numa região de quê? De forte resistência. Por que aqui é forte resistência? Por que esse topo aqui é forte resistência? Porque aqui nós temos resistência, aqui nós temos resistência, enfim, tudo isso aqui, ó, essa lateralização aqui do ano passado é uma resistência enorme, é uma parede que o papel, se romper, fica muito bonito, mas enquanto não romper, o que pode acontecer? Ele pode voltar a desabar, recuar, tá? Então ele está em uma região de resistência, aqui é preciso cuidado. Bom, vejam o quanto o papel está afastado da média móvel 21 períodos. A média móvel está aqui, 10,67, e o preço está aqui, R$11, né? Quase 12. Então, gente, tem que ter, nesse momento, cautela, esticou demais, é bom que realize, é bom que caia um pouquinho. Tá? De preferência até essa região aqui, 11 com 13, ou ficar andando de lado lá em cima também é uma forma de realização. No caso, uma realização no tempo, para esperar a média móvel se aproximar do preço. Tá? Neste momento não vejo nada a fazer, a não ser que rompa com aumento de volume aqui embaixo essa região dos 12,30. Tá? Tem que romper com aumento de volume, aí sim, aí o papel ficaria interessante de novo. Agora aqui na tela o gráfico de lojas Renner. Esse é o gráfico diário. Está numa situação parecida com aquele gráfico de pão de açúcar. Vários gráficos do índice Bovespa têm um aspecto muito parecido, né? Ou seja, chegam aqui nessa região próximos de fecharem o gap, aquele gap deixado no dia posterior
a divulgação das gravações do Temer, chegam aqui e não tem força para continuar subindo e caem. Tá? Aí nós temos o que? Um topo duplo. Temos um primeiro topo, temos um segundo topo, topo duplo. Na análise gráfica, sugere o que? Quedas. Bom, lojas Renner está naquela situação em que pode sentir a resistência e volta a cair, ou o papel rompe esse topinho aqui, a 27,80, e fecha o gap. Mas para isso, na minha opinião, o volume tem que aumentar. Ok? E é difícil imaginar que lojas Renner vai fechar esse gap se o Ibovespa como um todo e em bloco não subir. Por isso que é muito importante estar atento à movimentação do índice Bovespa, principalmente para operar papéis que tenham uma correlação positiva com o índice. Agora aqui na tela o gráfico de Rumo 3. Rumo, que agora é Rail 3, esse é o gráfico diário. Esse papel aqui está feio, né, gente? Veja, formação do topo duplo aqui, ó. Um topo, tentou formar o outro, não conseguiu e desabou. Essa é a formação do topo duplo. Neste momento, o papel está aqui consolidado no fundo. Tá? Se perder essa região aqui, 7,65, se cair abaixo desse ponto, o papel pode inclusive gerar uma venda. Agora, o que ele pode fazer neste momento, para quem gosta de especular no curtíssimo prazo, é vir aqui no gráfico de hora em hora, 60 minutos, esperar o papel romper esse topinho aqui, 8,5, né? E esse topinho aqui, e esse também, essa região de resistência importante, tá? Para quem sabe o papel chegar lá nos 8,30. Tá? Vamos voltar ao gráfico diário. Aqui no gráfico diário a gente observa que o papel pode inclusive ir até mais em cima, até a região das médias móveis, 8,75. Isso é uma operação contra a tendência, uma operação de alto risco e tem que ter um bom manejo do risco para operar isso aqui, ainda mais Rumo, que é um papel altamente volátil, tem um beta muito alto. Vamos passar rapidamente pelo setor siderúrgico. Vamos olhar primeiramente o gráfico de Usim 5, Usiminas, esse é o gráfico diário. Usiminas, na minha opinião, só fica interessante se romper esse topo aqui, ó, 4,17. Tem que aumentar o volume, tá? Rompendo com aumento de volume, enfrenta a resistência imediata em 4,27, na média móvel de 72 períodos, linha vermelha mais forte, e depois, na minha opinião, só tem resistência lá em 4,50, tá? Aquela região aqui nesse topo. Ó. Vamos ver agora Goal 4, Metalúrgica Gerdau. Parece que o papel cansou de cair, caiu tudo isso aqui, né? Despencou de 6,60 para 4 reais, né? Agora está aqui, ó, andando praticamente de lado, tá, pessoal? Na minha opinião, esse papel fica interessante se e somente se conseguir romper com aumento de volume essa faixa de preço aqui, ó, 4,61, 4,62, tá? Vai enfrentar uma resistência em 4,86, resistência, e depois nesse topo aqui, 4,93, ok? São alvos curtos, tá? Para mim, essa operação de swing aqui fica um pouco comprometida porque o alvo é curto, né? Para um stop, a relação risco-retorno ela não é muito boa, tá? Desses papéis todos, GGBR4 é o que pode estar um pouquinho melhor, tá? E é uma empresa um pouco menos volátil. Também tem que romper esse patamar de preço, R$10, com aumento de volume aqui embaixo, tá? Para quem sabe buscar os 10,49, esse topo aqui, e por onde passa a média móvel de 72 períodos. Então nesse patamar aqui ela pode enfrentar uma resistência, ok? Vamos ver agora os bancos, BBAS3, Banco do Brasil. Vamos apagar o estudo que fizemos aqui na semana passada. Banco do Brasil, gente, está naquele tipo de gráfico que eu venho comentando com vocês, tá? Perto de fechar esse monstruoso gap, mas não consegue. Então, quando bate nessa região aqui de topo, tá? Quando bate nessa faixa aqui de preço, 29,25,
O papel sente a resistência e volta a cair. Sente a resistência e volta a cair. Tá? Está aqui praticamente consolidado. Ó. Não vou falar outra coisa que não seja isso. Né? Tem que romper essa região de 29 com 25, 29 com 30. Tem que romper e romper com força, com um aumento de volume aqui embaixo, para que a gente possa pensar numa compra desse papel. Tá? Se perder 27 com 36, pode inclusive gerar uma venda aqui nesse fundo. Tá? R$26 seria o alvo, porque é o próximo suporte imediato. E depois bem mais aqui embaixo em 25, onde deixou aquele fundo lá do fatídico dia 18 de maio. Vamos ver agora ITUB 4, papel com maior peso no índice Bovespa, muito parecido com os outros padrões gráficos. Quer porque quer fechar esse gap, mas não tem forças. Ok? Tentou fechar o gap, olha aqui, ó. Tentou fechar o gap, mas não havia aumento de volume. Aumento de volume, olhem aqui embaixo. Volume baixinho, baixinho. É óbvio, né, gente? O papel não teve força. Tá? Então, na minha opinião, agora esse papel deixou aqui um topinho e ele vai conseguir fechar esse gap se romper 36 com 75 e aumento de volume. Tem que aumentar o volume aqui. É o volume que nos ajuda a identificar a tendência. Aumentou o volume, começou a romper, pode sim gerar uma entrada na ponta compradora com o objetivo lá naquela região de 39 com 20 para fechar o gap. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, podem me escrever. Estou disponível no e-mail. Uma ótima semana para todos nós.